Abra sua Bíblia em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém? Pergunta para o seu irmão assim: como está a sua fé? Às vezes a nossa fé está abalada, às vezes a nossa fé, alguns dizem assim: eu estou fraco na fé. Eu não sei como é que está a sua fé, querido, mas a gente vai falar muito sobre lutar pela fé hoje. A fé não é propriamente um sentimento, a fé não é uma coisa mística, a fé é algo muito claro e objetivo. A fé, eu posso dizer que espiritualmente a fé é algo concreto. A fé tem um objetivo, a fé tem um porquê, a fé tem uma finalidade. A fé é como uma arma na mão do crente. A fé é tremenda, e nós vamos falar sobre a fé hoje. Às vezes a gente fica tratando a fé simplesmente como um sentimento. Hoje eu estou fraco na fé. Eu estou me sentindo sem fé. Eu não estou conseguindo acreditar numa saída. Eu não estou conseguindo acreditar em nada. Mas isso, querido, é só coração. O coração do homem é enganoso. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. E a palavra de Deus, ela pode ser provada em dois sentidos. No sentido de que nós podemos provar a verdade da palavra de Deus, e podemos provar no sentido de experimentar, de desfrutar dos benefícios da palavra de Deus. Então eu creio que Deus vai fortalecer a sua fé. Deus vai fortalecer a sua fé nesta noite. Vamos orar. Eu quero chamar o pastor Ronaldo, que vai estar orando, iniciando esse culto. Nós vamos falar muito sobre a fé, lutar pela fé, porque Deus concedeu fé para que nós cuidemos dela e fazemos uso dela. Pastor Ronaldo, vamos orar. Aleluia. Vamos falar com o Pai. Vamos orar. Eu vou pedir ao Senhor que abrisse esse trabalho. Mas o pastor João, ele falou uma coisa muito séria aqui: fé. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei. Eu vejo o rosto bonitinho. Talvez você é justo aqui dentro, mas lá fora eu não sei como é que é. Põe a mão no seu coração. Vamos falar com o Pai. Põe a mão no seu coração. Você que talvez não seja justo, mas injusto, e o pai da injustiça é o diabo. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, estar aqui na tua casa, Senhor. Nós queremos que nesta noite, Pai, com o nosso clamor, as nossas petições, as nossas súplicas, sobre a Ti, Pai, como um incenso suave, Senhor. Por isso, meu Deus, meu Pai, se brota dentro da gente alguma coisa que entristece o coração, nós queremos pedir perdão, Senhor. Nós não queremos, nós sabemos que o acusador fica nos acusando, Senhor. E nós estamos aqui na tua casa para prestar um culto a Ti, para Te adorar, falar que Tu és lindo e maravilhoso, Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te adorar mesmo, em espírito e em verdade, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós Te adoramos pela Sua essência, Senhor, o caráter divino e moral, um Deus amoroso, fiel, justo, santo, um Deus que é onisciente, onipresente, um Deus justo, Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, toma a direção desse trabalho nesta noite, Pai, como sempre o Senhor faz, não só nos domingos, Pai, mas nos trabalhos aqui, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos repreender agora toda a artimanha do inferno, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja queimado agora, destruído no poder do nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que tem pessoas aqui nesta noite, Pai, que veio, Pai, é o Senhor que trouxe, foi o Espírito Santo que trouxe para ouvir uma palavra dessa, lá do início, Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, vai quebrando, vai anulando toda a seta do inferno no coração dessas pessoas, que o pastor falou, o coração do homem enganoso mesmo, Senhor. Nós vamos só as pessoas, mas lá fora é outra coisa, Senhor. Então quebra, anula toda a artimanha do inferno, tem que ser justo aqui dentro, lá fora, é em qualquer lugar. Eu coloco os levitas, vão te louvar,
louvar agora, Senhor. Eu sei, Pai, que o coração deles é puro, mas não estiver também puro, purifica agora, limpa, porque nós queremos, Pai, que esse louvor suba a Ti agora como incenso suave, em nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus. Coloca todo o ministério nas Tuas mãos agora, Senhor. Seja do diaconal, cada um deles, os oficiais da Tua casa, os anjos da igreja. Eu te glorifico, eu te exalto agora, Pai. Toma a direção desse trabalho, Senhor. Cerca esse lugar com os anjos guerreiros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te glorifico, eu te exalto nesse nome tremendo, maravilhoso, Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E aplaude ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas. É uma carta antes de Apocalipse. Se você for em Apocalipse, o livro antes é Judas. Eu gostaria de dar alguns esclarecimentos sobre o nome Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, não é o que negou Jesus, o que traiu Jesus com beijo, perdão. E Judas era um nome muito comum entre os judeus. Aliás, judeus vem de Judá, né? E Judá e Judas é o mesmo nome. Judas significa louvor. Vamos colocar o nome do filho de louvor, né? É um dos filhos de Israel, Judá. E Judas é uma derivação desse nome. Então, quando uma mulher tinha um filho e queria louvar a Deus, botava o nome de Judas. Hoje ninguém tem coragem de botar Judas, o nome do filho, né? Porque senão vai sofrer bullying na escola, né? Ah, é o traidor, olha lá o traidor, olha lá o traidor, olha os Iscariotes ali, né? Então ninguém coloca, mas é um nome bonito. E esse Judas que escreveu essa carta antes de Apocalipse, ele era irmão de sangue de Jesus. Jesus, ele teve irmãos e irmãs. E um dos irmãos de Jesus chamava Judas. Tinha um Júnior, né, que era o José, e tinha o Tiago também, que era irmão de Jesus. Então Jesus teve irmãos e teve irmãs também. Os nomes das irmãs de Jesus não foram citados. Então esse irmão de Jesus, quando Jesus estava pregando o evangelho, estava com seus discípulos, com seus apóstolos, lá em João capítulo 7, diz que eles tiveram muito medo. Quando Jesus foi fazer uma visita em casa, encontrou com seus irmãos falaram, vai pregar o evangelho em outro lugar, nós não queremos o senhor aqui. Jesus era o primogênito, foi o primeiro filho de Maria. Ele era o mais velho, então, entre os irmãos. E os irmãos tinham medo, porque Jesus estava sendo perseguido. Então, eles estavam receosos que Jesus permanecesse ali e, de alguma maneira, alguém viesse abordar ali e prendesse eles também, ou eles sofressem alguma violência. Eles falaram para Jesus pregar em outro lugar. Mas lá em Atos, depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, os seus irmãos se converteram. Os seus irmãos passaram a crer na mensagem de Jesus e eles se tornaram seguidores de Jesus também. E Judas é um desses. E Judas, juntamente com Tiago, que escreveu também uma carta, que não era apóstolo de Jesus, mas Tiago era um outro irmão de Jesus de sangue, eles escrevem essas cartas. E Judas escreve o seguinte, não tem capítulo, é só versículo, porque a carta é pequena. No versículo 3 ele escreve o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Repete comigo, batalhar pela fé. Disse lutar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém, queridos? Então, por que Judas escreve isso? Judas escreve isso porque a fé, ela é cobiçada pelo inferno. O diabo, ele quer destruir a sua fé. O diabo quer roubar a sua fé. O diabo quer que você se torne um incrédulo. Por isso Judas diz que nós devemos batalhar pela fé. Nós devemos lutar pela fé. Nós devemos buscar ter a fé sempre conosco. Porque o diabo quer roubar a sua fé. Um homem incrédulo é pior do que o ímpio. É pior do que aquele que nunca ouviu o evangelho, mas aquele que um dia creu e depois deixou de crer. A Bíblia chama isso de apostatar da fé, se afastar do porto seguro. Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 4, ele disse isso, que muitos estão se apostatando da fé, se afastando da fé. E Judas então escreve: nós devemos exortar uns aos outros a batalhar pela fé.
a lutar pela fé, a não abrir mão da fé. E literalmente a fé não se deve abrir mão dela. Nós devemos sempre estar com a fé. E eu quero dizer para você que o fato de você estar aqui nesta noite, dentro de uma igreja evangélica, já mostra que você tem bastante fé. Sabe por quê, irmãos? Nós nos reunimos aqui, olha quantas pessoas estão aqui nesse lugar. Nós estamos lendo um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que conta a história de um camarada que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E todos nós aqui cremos nisso. Quem estava lá vendo Jesus ser crucificado? Qual de vocês viu Jesus ser crucificado? Nenhum de nós vimos. Quem viu Jesus ressuscitar no terceiro dia? Quem de nós? Nenhum de nós. Mas todos nós acreditamos nisso. Então nós temos fé, porque nós não vimos e cremos. E nós cultuamos esse Jesus. Nós prestamos culto a Ele, nós cantamos louvores a Ele. E nós somos tão malucos que nós incentivamos as pessoas. Você viu aqui o tio, o nome dele é Márcio. A gente chama tio porque o pai dele é Márcio também. Então ele é o segundo. A gente não sabe o que chama ele de tio, né? É tio porque ele é o 2. Tem o Márcio 1 e tem o 2. Então ele é maluco, o Márcio. Porque ele não viu Jesus morrer, nem viu Jesus ressuscitar. Mas ele vai na praça e fala isso para o outro acreditar nele. Ele tem muita fé. Ele tem tanta fé que ele consegue convencer o outro de que isso aconteceu. Então isso é fé. Diga assim, eu tenho fé. Ter fé é acreditar em algo. E eu vou falar, o David está aqui nessa noite, e a gente estudou com um rapaz que se dizia ateu. Não sei se o David lembra disso. O David sentava de um lado, e esse rapaz que é muito meu amigo se sentava do outro. E a gente passou 5 anos ali, e ele dizia que não cria em Deus, mas ele não era contra os evangélicos, ele era um rapaz muito pacífico. Ele dizia o seguinte, olha, eu não acredito em Deus, mas eu não sou contra quem acredita. Eu só não fui ensinado assim. Os meus pais nunca falaram de Deus para mim. E então ele era ateu, porque aquele que não acredita em Deus é ateu. Mas irmãos, para ser ateu também tem que ter muita fé, porque o ateu, ele acredita que Deus não existe. Ele não acredita na existência de Deus. E é bem mais difícil do que para nós que acreditamos que Deus existe. Porque nós acreditamos que Deus existe, então a gente acredita que alguém criou isso tudo. E para nós foi Deus. Você imagina uma pessoa não acreditar em Deus, como é que ele vai entender essas coisas todas que foram criadas? Para ele é muito mais difícil. Mas foi interessante que durante aqueles 5 anos a gente caminhando junto, e ele sentando do meu lado, a gente teve a oportunidade de evangelizar o David, foi fruto desse trabalho de evangelismo que a gente fez nesses 5 anos. Esse rapaz não se converteu, mas o interessante, irmãos, é que no final desses 5 anos, quando a gente já estava próximo de formar, até orar junto com a gente, ele orou. Não sei se o David lembra disso. Ele dava as mãos lá e tal. Então, de alguma maneira, Deus estava operando a salvação na vida dele. Mas a fé é muito importante na nossa vida. E a Bíblia diz na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, que até os demônios creem. Até os demônios creem. E a Bíblia diz que eles creem, que eles tremem. Então, a fé é comum a todos nós. Mas a fé cristã não. A fé cristã, ela foi dada para todos, mas nem todos têm a fé. Nem todos têm fé. E a fé é uma arma poderosa contra o inimigo. Diga assim, a fé é poderosa contra o inimigo. Nem todos entendem isso, nem todos tiveram essa instrução. E aí eles ficam às vezes fracos na fé. Mas a fé é a base de tudo que nós cremos. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Nós começamos o culto falando sobre isso. Hebreus 11, 6. E eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Em Hebreus 11, versículo 1, diz o seguinte. Ora, estou aguardando você abrir. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento. O que é firme fundamento, irmãos? Porque a minha tradução ela é bem antiga. A tradução da minha Bíblia é tão antiga que dança na minha Bíblia está com S, não é com C cedilha. A tradução da minha Bíblia é tão antiga que flecha na minha Bíblia está com R, é frecha. Mas ali está dizendo que a fé é o firme fundamento. A fé
é a base sólida. A fé é o que sustenta todos os princípios e conceitos que nós temos a respeito de Deus. Isso é a fé. E ela também nos sustenta para acreditar naquilo que nós não vemos. Sem fé é impossível acreditar num Deus que se fez homem. Sem fé é impossível acreditar num Deus que morreu como homem e como um homem malfeitor. Sem fé é impossível acreditar que esse mesmo Deus que morreu na cruz como um maldito, como um bandido, ele ressuscitou o terceiro dia. Sem fé é impossível que esse Deus esteja sentado à destra do Pai. Por isso que algumas pessoas até escarnecem dos evangélicos, debocham dos evangélicos. Eles debocham simplesmente porque eles não têm fé. Se eles não têm fé, eles não acreditam nessas coisas. Porque sem a fé é impossível acreditar nessas coisas. Às vezes as pessoas não entendem e ficam debatendo, às vezes, na ignorância, no sentido assim, não entendem por que o outro não aceita Jesus, ou não aceita a Bíblia, ou não aceita o ensinamento bíblico. Simplesmente porque ele não tem fé. Se ele não tem fé para acreditar naquilo que foi escrito, como ele vai receber essa palavra? Como ele vai receber esse ensinamento? A fé é uma ferramenta, é uma arma contra o inferno. Porque uma coisa tremenda que o diabo ele faz nos dias atuais, e já fez no passado também, assim como tem gente que não acredita na existência de Deus, que a gente chama de ateus, existem aqueles também que não acreditam na palavra de Deus e por conseguinte não acreditam na existência do diabo. E o que o diabo mais quer é que você não acredite que ele existe, querido. Porque se você não acredita que existe um inimigo, você não vai se preparar contra o inimigo. E se você não acredita que não existe um inimigo, e se você não se prepara contra o inimigo é a coisa melhor que existe, porque você é uma presa fácil. Por isso que o diabo quer que você continue acreditando em nada. Não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, não acredita no inferno, não acredita no diabo, não acredita que existem os demônios, que o serviço fica muito facilitado para ele. E eu quero dizer uma coisa para você: não facilite para o diabo. Tome posse da sua fé. Amém? Tome posse da sua fé. O inimigo quer convencer a você que ele não existe. E tem muita gente propagando essa doutrina maligna, que não existe inferno, que não existe demônio, que não existe Satanás, que não existe condenação, que não existe céu, que não existe Deus. E muita gente acredita e passa isso para diante. Mas a fé, nós precisamos proteger a nossa fé, lutar pela nossa fé. E eu quero perguntar para você: para que serve a fé? Qual a utilidade da fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa palavra prova aí quer dizer documento. Diga documento. Diga assim: a fé é um documento que foi entregue a mim, assinado por Deus. Presta bem atenção. Deus entregou a você um documento nas suas mãos, que você pode reivindicar com base naquele documento. Imagine que eu tenho um terreno, tempos atrás, estava dando maior confusão lá no Roma. Tem terreno lá que já foi vendido 3, 4 vezes para pessoas diferentes, porque lá é posse. A maioria dos lugares, não são todos, tem lugar que tem escritura. Mas imagine que eu te dou um terreno, Flávio, lá no Roma, ô bênção. Só que eu não te dou a escritura do terreno. Aí todo mundo pode chegar e falar que é dono. Mas a fé não é isso não. A fé é como se Deus escrevesse um documento e dissesse para você: está aqui, ó, a minha palavra e a prova daquilo que eu falei está nas suas mãos. Agora é só você chegar e tomar posse do que eu te dei. A palavra do Senhor diz, lá em Números capítulo 23, que Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se, por acaso ele diria algo e não faria? Por acaso ele falaria e não confirmaria? Então a fé que nós temos, irmãos, não é uma fé comum, não é o sentimento de fé, porque até os demônios têm fé, até o ateu tem fé.
Nós temos fé na palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele faz. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Então Deus está atento ao que Ele disse e aquilo que você está pedindo em oração. Então, quando aquilo que você pede em oração é compatível com a palavra, que é a vontade de Deus, aí o Senhor, Ele observa, Ele fala: meu servo está reivindicando algo que eu prometi, e como eu cumpro aquilo que eu prometo, eu vou conceder ao meu servo. O meu servo está pedindo com fé. Por que ele está pedindo com fé? Porque fui eu que prometi e ele acredita naquilo que eu prometi. Então eu devo dar. É assim que Deus faz. Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Quando Ele fala algo, Ele cumpre. E mais nós precisamos usar a fé. Diga assim: a fé é a garantia dada por Deus da minha vitória. Isso é a fé, querido. E tem gente que está perdendo a fé. Fala com seu irmão assim: segura a fé aí, irmão. Fala assim: não deixa a fé ir embora não, irmãos. Diga assim para ele assim: não deixa o inimigo roubar a sua fé não, irmão. Para que serve a fé? Essa fé é a garantia. A fé serve também, irmãos, para trazer à existência aquilo que nunca existiu. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que Deus traz à existência as coisas que não são como sempre existissem. Deus faz brotar do nada algo que você esperava, pela fé que você tem nele. A fé que você tem nele. Então não deixa o diabo roubar a sua fé. Porque quando o diabo rouba a sua fé, ele rouba também de você a possibilidade do milagre. Sem fé não há milagre. Sem fé as coisas não podem surgir. Sem fé não há como o operar de Deus acontecer. Então a fé serve para trazer à existência as coisas que não existiam. A fé serve como um óculos espiritual que vai fazer você ver o invisível. Fala assim: a fé me faz ver o invisível. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, por favor, capítulo 11 também. Você procura manter a Bíblia aberta, irmãos, para ficar mais fácil você manusear. Nós estamos falando sobre a fé, porque muitos estão esmorecendo na fé. Olha, escute bem. Se você sai da sua casa para cultuar um Deus no qual você não acredita que Ele seja capaz de operar na sua vida, você é um religioso. Se você sai da sua casa para adorar um Deus no qual você fala muitas palavras para Ele, que de coração você não acredita que nenhuma delas vai se cumprir na sua vida, você é um religioso. A diferença que deve existir entre nós e um religioso é basicamente a fé e o amor. A fé é para acreditar que Deus pode qualquer coisa, e o amor para ser submisso ao ponto de entender que Ele pode tudo, mas nem tudo que nós queremos Ele vai nos dar. Porque quando não é falta de fé, quando você tem fé suficiente para o milagre acontecer, e o milagre não acontece, você tem que amar a Deus suficiente para continuar andando na presença dEle. Porque se você não amar a Deus suficiente, quando você pedir algo a Deus com fé e Ele não conceder, você vai abandonar Deus. Você vai dar as costas para Deus. Por isso que não tem como você conciliar, andar sem as duas coisas, a fé e o amor. Porque a fé nunca vai falhar, nem o amor. Só que mesmo pedindo com muita fé algo, nós estamos debaixo do senhorio, soberania de Deus. Então pode acontecer de você pedir algo a Deus com muita fé e Ele não conceder a você. Assim como o apóstolo Paulo pediu a Deus 3 vezes que tirasse o espinho da carne dele, que ninguém sabe dizer propriamente o que é, e Deus disse que não tiraria. Deus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Então a gente precisa amar muito a Deus, porque pode existir coisas que Deus nunca vai dar a você. Pode acontecer, existir coisas que Deus nunca vai dar a você. E até nisso você tem que ter fé. Fé para acreditar que apesar de não receber aquilo que você pediu, o amor de Deus, Ele é o maior amor que pode existir de alguém pela sua vida. E a vontade de Deus vai continuar sendo boa, perfeita e agradável na sua vida. Amém, queridos? Eu pedi para você abrir em Hebreus capítulo 11, que fala sobre um homem
que viu o invisível. Está escrito assim, versículo 27, falando sobre Moisés. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ou seja, de Faraó, porque ficou firme, como vendo fala assim, a minha fé me faz ver o invisível. O que é ver o invisível? Ver o invisível é ter um filho rebelde em casa, um filho violento em casa, e você olhar para ele, e você ver nele um pregador da palavra. Ninguém está vendo isso. O seu vizinho não está vendo isso, a professora na escola não está vendo isso, os familiares não estão vendo isso, às vezes nem os irmãos da igreja estão vendo isso, mas você tem a fé para ver o invisível, ver aquilo que ninguém está vendo. Pela fé, ele vai ser transformado pelo poder de Deus. Pela fé você vai ver aquele esposo, às vezes alcoólatra, resistente à palavra de Deus, você olha para ele e vê um maridão gentil, um homem temente a Deus, um evangelista. Pela fé, Deus faz você ver o invisível. Pela fé, irmãos, em Marcos 9:23 diz que nós podemos crer no impossível. Diga assim, a fé me dá poder para todas as coisas, e nada é impossível para os que creem em Jesus. Jesus falou isso, Jesus disse isso, ele disse isso, ele falou assim, tudo é possível ao que crê. Então a fé nos dá poder para realizar o impossível. Irmãos, a fé é útil para todas essas coisas. A fé traz à existência aquilo que não existe. A fé faz você ver o invisível. A fé faz você alcançar o impossível. Agora, como aumentar a fé? Pastor, eu nem sei se eu tenho fé. Está falando aí, mas eu não sei. Como é que eu vou aumentar a minha fé? Pergunta para o seu irmão assim, como? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo e o ouvir pela. Fala comigo o seguinte: a minha fé é aumentada quando eu ouço, quando eu dou ouvidos, quando eu presto atenção, quando eu dou importância à palavra de Deus. Agora é importante falar para você, você não pode perder esta frase, dizer para o seu irmão, fala com ele assim, ó, não é fofoca não, fala com ele assim, não é tititi não, não é conversa fiada não, fala com ele, não é murmuração não, porque às vezes a gente dá ouvido para tanta coisa ruim, irmãos, e fica querendo ter fé. Você para na esquina, o outro está falando mal, fala mal da Dilma, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do emprego, fala mal do patrão, fala mal da Bíblia, fala mal disso, fala mal daquilo, você sai carregado daquele lixo e quer ter fé. A fé, irmãos, ela é aumentada quando você ouve a palavra de Deus. Precisa ouvir a palavra de Deus, nem que seja você mesmo falando para você. Meditar, repete, meditar. Ditar para mim mesmo, medita dia e noite, dita para você mesmo, fala para você mesmo a palavra de Deus, começa a aprender a ouvir a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, a sua fé é aumentada. Se a gente começa a dar crédito a tudo quanto é babuzeira que fala por aí, tudo quanto é conversa fiada por aí, a sua fé vai enfraquecendo, o diabo vai começando a roubar a sua fé. Segunda maneira de aumentar a fé, diga assim, andando por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós andamos por fé. O que quer dizer andar por fé, irmãos? Andar por fé é levar a fé aonde você for. Olha, é um problema sério. A pessoa entra para a faculdade, ela vai assistir a primeira aula de filosofia dela, na semana seguinte ela está desviada. Quem anda por fé, tem fé na faculdade, tem fé no trabalho, tem fé dentro do ônibus, tem fé jogando bola, tem fé no consultório médico, tem fé dentro da família, ele tem fé aonde ele vai. Andar por fé e não por vista, andar por fé e não pela aparência, andar por fé e não pela circunstância, é andar por fé o tempo todo. Diga assim, eu sou crente dentro da igreja e preciso ser mais crente lá fora.
Porque ser crente dentro da igreja é fácil. É fácil ser crente dentro da igreja. Difícil é ser crente lá fora. Isso que é difícil. Então andar por fé é a segunda maneira de ter a nossa fé fortalecida. A terceira maneira é pedir a Deus. Lucas 17:5. Se você quer ter fé, pastor, eu não tenho fé tanto assim. Pede a Deus. Os apóstolos pediram a Jesus. Falou, mestre, acrescenta-nos a fé. Tem que pedir. Fala para o teu irmão, tem que pedir. Fala com ele, para de reclamar. Fala com ele, para de reclamar. E começa a orar. Tem diferença entre reclamação e oração. A quarta e última coisa, tem que crer na fé. Irmãos, o que você está falando, pastor? Crer na fé? Eu tenho que crer em Jesus. Não, você tem que crer na fé, eu vou te explicar por quê. Tem gente que é tão incrédulo, ele é tão incrédulo, mas ele é tão incrédulo que ele não acredita nem naquilo que ele já recebeu. Explica melhor, pastor. Às vezes a pessoa vem aqui na frente, dá testemunho, fala assim, olha, eu fui curado de câncer. Fiz um exame, estava com câncer. Fiz outro exame, na mesma máquina, no mesmo médico e tal, o câncer sumiu. E Jesus me curou. A igreja vai ao delírio, bate palma, aleluia, glória a Deus. Aí passa 30 dias, não tem câncer mais, não tem dor, não tem nada. Aí o diabo começa a lançar seta na cabeça dele. Ele começa a duvidar daquilo que ele já recebeu. Será que ele não foi coisa da minha cabeça, não? Será que não foi um defeito da máquina? Ele começa a duvidar daquilo que ele já recebeu. O marido converte, vem à frente, toma a decisão de seguir a Cristo, aí começa a mudar a vida dele, muda o trato com a esposa, ele começa a manifestar aquela transformação que Jesus está fazendo na vida dele. Aí a mulher fica assim, sei não, está muito bom para ser verdade, ele está me escondendo alguma coisa. Aí ela vai no banheiro e chega lá um monte de ponta de cigarro. Sabia. Realmente ele tomou a decisão de seguir a Cristo. Realmente ele quer uma mudança de vida. Só que a gente se esquece de como foi com a gente. A gente acha que a pessoa se converte, tem que ser instantâneo. Mas a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Só que nenhum de nós aqui é o Espírito Santo, irmãos. E a obra de transformação na vida das pessoas, quem faz é o Espírito Santo. E para isso você precisa ter fé. Precisa ter fé. Fala para o teu irmão assim, tenha fé. Então você precisa crer. Crer na fé. Na fé que você já teve. E hoje você duvida. Quando você se converteu, você queria que todo mundo acreditasse em você, que você realmente estava convertido. Mas hoje você duvida de todo mundo que se converte. Aquele lá, 10 anos no tráfico. Como que vai mudar a vida assim? Aquele ali, viciado há 20 anos. Aquele outro, mulherengo, mentiroso. Irmãos, fé, tenha fé. Amém, queridos? Como operar a fé? Primeiro eu falei como aumentar a fé. Como operar a fé, como usar a fé. A fé não deve ser usada com pensamento, não. Meditação oriental, não. Esse positivo. Tudo vai ficar melhor. Não é isso que está escrito na Bíblia, não. A fé precisa ser anunciada. Diga, anunciar a fé. Diga assim, usar a boca. Usar a palavra. Ser profeta de Deus. Você está disposto? Amém ou não amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 8. E não é usar a sua boca para falar qualquer coisa, não. Você tem que falar coisas compatíveis com a Bíblia. Você pode não conhecer a Bíblia toda, mas você conhece o teor da Bíblia. Deus quer o melhor para nós. Deus quer a nossa libertação. Deus não quer a nossa dependência de nada. Deus quer a restauração de casamentos. Deus quer a cura de enfermidades. Deus quer, Ele tem poder para operar isso, e Ele quer usar a sua vida como instrumento de Deus, como profeta na terra. E qual é a ferramenta que Deus usa? Deus usa a sua boca para falar coisas que você acha um absurdo, mas que você acredita que Deus possa fazer. Eu acho um absurdo abrir um mar.
mas Deus já abriu. Eu acho um absurdo ressuscitar um morto de 3 dias, de 4 dias, mas Jesus já ressuscitou. Eu acho um absurdo, irmãos, mas Deus já fez. Então eu acredito nessa palavra, e eu começo a abrir e falar um monte de absurdos, mas que eu acredito em cada um deles. Isso é fé. Romanos 10, 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos, a saber, se com tua boca confessares, anunciar, confessar e anunciar, proclamar ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres, ou seja, ter fé, que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, irmãos. Aí é sozo. Sozo é tudo de bom. Sozo não é só ser salvo para morar no céu, não. Sozo é ter saúde, sozo é ter próspero, sozo é ter alegria, sozo é ter comunhão com a família, sozo é tudo de bom que você possa imaginar. Se você crer e proclamar isso com fé, nos seus lábios, na sua mente, no seu coração, vai acontecer, porque Deus quer assim. Como operar a fé? Proclamando, profetizando, dentro da palavra, e você precisa profetizar para os outros, e você precisa profetizar para você mesmo. Pastor, que loucura é essa? Onde só vê isso na Bíblia? Olha, eu vejo isso na vida do filho pródigo. O filho pródigo estava numa desgraça tremenda, ele estava querendo comer a lavagem do porco, ele estava rejeitado ali por todo mundo, ninguém dava nada para ele. Ele levantou, olhou a situação dele, ele falou assim, olha, a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele mesmo profetiza para ele, eu voltarei para a casa do meu pai. Quando ele profetizou para ele mesmo, ele levantou daquele chiqueiro, juntou as tralhas dele e foi embora para a casa do pai dele. Chegarei para o meu pai e falei, ó pai, me dá um emprego aí como um dos seus empregados, como um dos seus jornaleiros. E ele voltou para a casa do pai e ele falou tudo aquilo que ele tinha falado que ia falar. A vida dele foi completamente restaurada. O que eu vejo é que muitas vezes nós não profetizamos sobre a nossa vida. E nós não profetizamos por quê? Porque nós não acreditamos. E nós não acreditamos por quê? Porque nós duvidamos que Deus possa fazer. A gente acredita que Deus possa fazer tudo na vida dos outros, mas não acredita que Deus possa fazer na nossa vida. E eu quero dizer para você, não deixe o diabo roubar a sua fé. Não deixe o diabo roubar a sua fé. A irmã Vânia deu testemunho, semana passada atrasada, irmã Vânia, sobre a casa lá, semana atrasada, fizeram avaliação, supervalorizaram a casa dela lá, não pôde entrar no financiamento, não tinha renegociação, não tinha jeito, vai levar para leilão, vamos crer, vamos acreditar, vamos lutar, vamos orar. E uma casa que estava avaliada mais de 130 mil reais, foi vendida por proposta de 54 mil reais. 54 mil reais a gente não compra nenhum terreno no Roma hoje mais, irmãos. Sai da religiosidade, meu amado. Não deixa o diabo roubar a sua fé. O último versículo que eu quero ler antes da gente terminar está em Efésios capítulo 6. É o último versículo, abre lá por favor. Efésios capítulo 6. Eu disse para você que a fé é como uma arma. Ela faz parte da armadura de um guerreiro de Deus. Efésios 6,16. Por que eu estou falando tanto sobre fé para você nessa noite? Porque o próprio nome já é uma contradição. Como é que você vai chamar alguém de crente que não crê? Um crente que não tem fé. Um crente que agora está vivendo para onde o vento levar. Não é no espírito, não, é porque ele esfriou na fé. Um crente que tem dificuldade de ler a Bíblia, porque ele começa a ler a Bíblia, ele começa a achar essas coisas absurdas e ele fecha a Bíblia. Agora eu já sou crente há tanto tempo, vai ser difícil de desviar. Aí ele fica acomodado como crente dentro da igreja. Não tem mais desafios, não tem mais propósitos, não tem mais coisas grandes a realizar, não tem mais sonhos, não tem mais nada. Você morreu e não sabe, querido. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, em Efésios 6,16, ele diz o seguinte: tomando sobremodo, sobretudo, o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados Presta bem atenção, a fé, ela é um escudo, e eu vou dizer para você que ela é a arma mais importante. Não é a espada, pastor, que é a mais importante? Não, é a fé, é o escudo. Você tira a espada do guerreiro,
porque ele ainda consegue sobreviver. Você tira o escudo, ele vai ser presa fácil para o inimigo. Quem viu aquele filme 300, lembra que eles eram um grupo pequeno diante daquele grande exército do rei da Babilônia. E teve horas, por exemplo, que eles mandaram uma chuva de flechas sobre eles. E o que eles fizeram? Eles colocaram sobre tudo o escudo. Teve uma hora que eles vieram contra eles assim, e eles pegaram os escudos e foram empurrando o exército inimigo para o despenhadeiro, para o penhasco. A espada é importante, mas o escudo é sobretudo, é o que está escrito aqui na Bíblia, ó. Tomando sobretudo, é o que vai proteger tudo, é o que vai guardar tudo, é o que vai deixar as coisas todas intactas, sem destruição, é o escudo. Tem gente que está abrindo mão do escudo, tem gente que está deixando o diabo roubar a fé, na hora que era para ele acreditar, aí ele fala que Deus o desamparou. É assim que as pessoas às vezes fazem, não tomam sobretudo o escudo da fé. Em algumas circunstâncias a gente vê crentes que estão passando por aflições, por angústias, aí ele pensa em chutar o balde, ele pensa em largar tudo, ele fala, vou largar tudo, ele não sabe nem o que ele vai largar, mas ele fala, vai largar tudo, e quando ele consegue pensar em alguma coisa para largar, de vez dele falar assim, eu vou largar o pecado, eu vou largar essa murmuração, eu vou largar esse desânimo, ele fala assim, eu vou largar Jesus, eu vou largar a fé, eu vou largar a igreja, eu vou largar os irmãos. Toma teu escudo, irmão, estende o teu braço aí, estende o seu braço assim, ó. Deixa o anjo do Senhor colocar de volta o seu escudo que você perdeu na caminhada. Deixa Deus colocar um escudo novo aí, porque aquele do passado o diabo já roubou. Eu quero que você creia que Deus está colocando um escudo novo sobre a sua vida. Deus está renovando a sua fé nesta noite. Deus está te dando uma segunda chance, para você não esmorecer, para você não ficar pelo caminho, para você não ficar desprotegido, à mercê de Satanás. Deus está te dando um escudo novo nessa noite, querido. Nós devemos batalhar pela fé, e a fé foi dada a nós. Deus está te dando fé novamente nesta noite. Um guerreiro sem fé é um guerreiro de nada. Um guerreiro sem fé já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Um guerreiro sem fé só tem derrota pela frente, mas um guerreiro com fé, a vitória já é garantida por Jesus. Eu não sei o tamanho do problema que você tem para enfrentar, mas eu tenho certeza que o escudo que Deus está te dando nessa noite é muito maior do que o seu problema. Deus está acrescentando a sua fé nessa noite, meu irmão. Deus está fortalecendo a sua fé nesta noite, minha irmã. As coisas vão vir à existência. Não abaixa o seu braço, não se cansa fácil, não se canse em menos de 10 minutos, não. Mantenha o seu escudo levantado aí. Recebe pela fé o teu escudo. Deus vai te dar visão do invisível. Deus vai te dar força contra o impossível. Deus está te capacitando contra os problemas, meu irmão. Toma o teu escudo nesta noite. Creia em tudo que Jesus falou. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse assim, em mim tenhais paz. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo para você? Você vai vencer também, eu sou contigo. Não abre mão do teu escudo, querido. Não abre a guarda para o diabo, não. Não vai para a batalha sem escudo, não. Não entra na peleja sem escudo, não. Precisa ter fé. A Bíblia diz que com esse escudo você pode apagar os dardos de Satanás, dardos inflamados. Mantenha o seu escudo. Está doendo meu braço, pastor? Mantenha o seu escudo aí. Eu sou um homem sedentário, eu não vou em academia, faço exercício nenhum, mas eu vou ficar com o meu braço levantado aqui. Está dando cãibra, fica com o braço levantado aí. O dardo da separação conjugal está sendo apagado nessa hora. O dardo da dependência química está sendo apagado agora. O dardo da discórdia familiar, da violência dentro de casa, está sendo apagado agora. O dardo da miséria, do desemprego, está sendo apagado agora. O dardo da frustração, dos dramas, das tragédias, da solidão, da depressão, está sendo apagado agora pela fé.
A Bíblia diz, o Senhor diz que Ele jamais te desampararia, está escrito. Ele disse que você jamais estaria só, está escrito. Apaga esse dardo de depressão, de solidão, de desamparo. Apaga, querido. Apaga esse dardo de derrota. A palavra do Senhor diz que você é mais do que vencedor. Apaga esse dardo de desviado. Que desviado, querido. A Bíblia diz que os dons de Deus são dados sem arrependimento. A palavra do Senhor diz que aquele que vem a Cristo jamais será lançado fora. Para com essa história de desviado. Quem contou essa história para você, mentiu para você. Você tropeçou, mas o Pai te perdoa. Se arrependa, volte para a presença do Pai. Apague esses dardos mentirosos. Apaga os dardos que dizem que você não tem jeito, que a sua família não tem jeito. Usa o escudo da fé. O meu Senhor tem uma palavra que vai te levantar. O meu Senhor tem a palavra de vitória para você. Exerce a tua fé, querido. Exerce a tua fé. Exerce a tua fé. Coloque-se de pé, por favor. Pode abaixar o seu braço. Você canta, Cláudia, por favor? Crente sem fé é religioso. Crente com fé é poderoso. Olha, amado, olha, minha amada, o problema não são os momentos de fraqueza. A palavra do Senhor nos mostra grandes homens de Deus em momentos de severa fraqueza. A palavra do Senhor nos mostra Jó, um homem de muita fé, em momentos de grande fraqueza. A Bíblia nos mostra Elias, um grande homem de fé, dentro de uma caverna. A palavra do Senhor nos mostra Davi, um matador de gigantes, um adorador, dentro de uma caverna. O problema não são os momentos de fraqueza, os momentos em que parece que a sua fé se foi. O problema é você não acreditar mais que Deus possa tirar você desse lugar, que Deus possa te erguer novamente, que Deus possa renovar a sua fé, que Deus possa restaurar a sua vida. Mas isso tem remédio, a fé. A fé. Quando tudo está dando errado, erga seu escudo da fé. Quando as palavras vierem contra você, erga o seu escudo da fé. Acredite naquilo que Deus falou sobre você. Acredite nas promessas do Senhor. Eu quero fazer um convite para você. A nossa fé não é uma fé qualquer. A nossa fé é a fé em Jesus Cristo. Se você ama Jesus, mas você ainda não tem uma aliança com Jesus, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Pastor, mas eu amo tanto Jesus. Precisa disso? Nós lemos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e no teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e entregar a sua vida, o presente e o futuro nas mãos do Senhor. Acreditar verdadeiramente que Jesus pode transformar a sua vida, que Jesus pode tirar você de uma incerteza, de uma dúvida que você está vivendo,
de uma crise que você está passando, ninguém dá jeito mais, mas você crê que Jesus pode. Então eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, confiar nele inteiramente. Eu não posso, os homens não podem, mas Deus pode. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem entregar a sua vida para Jesus. Deus está chamando você para uma entrega. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Tenha fé, acredite nele. Ele pode restaurar a sua vida, ele quer restaurar a sua vida. Confie nele, tenha fé em Jesus, ele tudo pode. Faça uma aliança com Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu convido você, vem entregar a sua vida para Jesus. Isso não é religiosidade, isso é fé. Isso é confiar em Jesus mesmo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Tenha fé em Jesus de todo o seu coração. Não tenha dúvida. Eu não estou propondo para você uma religião. Eu não estou mandando você mudar de religião. Religião nenhuma salva ninguém. Religião não transforma a vida de ninguém. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo nos dá poder. Só Jesus Cristo pode, irmãos. Se você quer, sai do seu lugar. Está difícil para você. Pastor, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Pastor, eu quero ir na frente, mas eu tenho vergonha. Pede para a pessoa que está do seu lado vir com você. Ele vai vir. Fala, vamos lá na frente comigo, eu estou envergonhado. Sai do seu lugar. Olha a fé operando dentro de você. Eu vou ficar quieto por alguns instantes. Eu vou ficar em silêncio por alguns instantes. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus orientando você a tomar a decisão. Nós vamos silenciar por alguns instantes. E eu quero que você seja obediente à voz de Deus, não à voz do pastor. Nós vamos fazer silêncio. Você vai conseguir ouvir nitidamente Deus chamando você a tomar uma posição. Louvor, por favor, só um instante.